Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 2 dessa série de 5 encontros sobre lettering. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a questão da tipografia incorporada como um desenho integrante de uma imagem. No desenho de hoje nós vamos manter a fotografia que a gente utilizou no lettering 1, para a gente ter como se fosse uma segunda opção, e dessa vez nós vamos trabalhar com uma frase. A frase escolhida que nós vamos utilizar é de uma canção, né? Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Então o que a gente fez? A gente escreveu a frase e depois nós pegamos as palavras e separamos uma por uma e colocamos tipografias diferentes. Você pode escolher a tipografia que você quiser, né? Eu fiz questão de escolher tipografias com serifa, sem serifa, caligráfica, fiz algumas escolhas aí no caso, né? Que é do meu gosto pessoal. E coloquei cores análogas nas letras. Então eu vou utilizar o amarelo, só que um amarelo com porcentagens de cor, e a mais escura eu coloquei um pouquinho de magenta. Como que eu vou iniciar esse trabalho? Eu vou utilizar a ferramenta Pen Tool e vou colocar inicialmente nos cachos as palavras. Para isso eu vou utilizar na aba, né, de ferramenta texto, existe um texto com contorno. Então quando você clica nesse texto com contorno, ele vai seguir automaticamente esse contorno do qual eu desenhei. Então como vocês podem ver, a palavra masculina ela vai seguir o contorno que eu desenvolvi. Se eu quiser que ele vá mais longe, né, esse contorno, aí eu digito e coloco mais palavras. Por que eu vou iniciar com um contorno? Né? Porque esse contorno, essas palavras do contorno, elas vão ter uma cor mais forte, ela vai tá sem opacidade. Tá? E depois eu vou transformar as palavras meio que em massas de texto que vão ficar praticamente ilegíveis. Né? A ideia é substituir esse cabelo dela, né, pelas palavras. Né? E aí é interessante porque qual que é o objetivo desse exercício? Né? Quando o leitor vai chegar perto da imagem, por exemplo, vamos supor que a gente faz essa ilustração para ser uma propaganda dentro de um shopping center, uma propaganda grande. Vamos supor que a gente pegue uma parede inteira. Né? Quando a pessoa chegar perto e ver a figura, ela vai notar que dentro do cabelo, né? Dentro da área do cabelo, vai ter palavras que vão ser relacionadas à frase que já é reforçada ali na primeira leitura. Isso é muito interessante, isso faz com que a pessoa prenda a atenção. Obviamente, a gente tem o plano B, da pessoa entender qual é a mensagem, né? Se caso, por exemplo, essa imagem for feita num outdoor. Num outdoor, dificilmente a pessoa vai conseguir ver as palavras, né, dentro do cabelo dela. Mas ele vai ter o slogan, né? Vai ter a mensagem, digamos assim, no meio da composição. Então isso é como se fosse uma espécie de plano B. Né? E no caso da pessoa que, obviamente, a intenção não é a pessoa entender a frase em si, né? Dentro do cabelo dela, a gente coloca a frase do lado para reforçar a mensagem. Né? Aqui nesse caso, então, eu vou trabalhando o contorno, alguns cachos. Isso também vai ajudar a dar uma direção no trabalho, né? Porque querendo ou não, a gente está trabalhando também com o acaso, né? Não há uma garantia de que esse trabalho vai dar certo, porque a gente está utilizando letras. Essa aqui é a realidade. E letras amontoadas. Então não há como você falar assim, não, isso aqui vai ter a mesma precisão do que um desenho. Né? Então esses cachos eles atenuam, né, um eventual caos que a gente vai fazer com essas fontes. Estou escolhendo o Illustrator para fazer esse trabalho. Eu acho que o Illustrator de todos os softwares é o que oferece mais ferramentas para trabalhar tipografia e lettering, além de ser um software vetorial, né? Ou seja, por ser vetorial eu posso
fazer pegar esse trabalho e deixar ele pequenininho, como deixar ele gigantesco, uma vez que eu estou trabalhando com vetor, e vetor não tem a questão de resolução, né? Então fica mais fácil para trabalhar. E eu acho que ele tem mais ferramentas mesmo para a gente estar desenvolvendo a questão da tipografia. Então inicio, isso aí eu faço numa camada à parte também, isso é importante de dizer, que a frase está em uma camada, a foto em outra camada, esses cachinhos que eu estou fazendo, né, ou esses contornos, esses textos em contorno que eu estou fazendo, vai estar em outra camada, e por fim eu faço uma última camada colocando todo o bloco de tipografias para virar uma espécie de cabelo, né? Se você quiser, você pode fazer variações desse exercício também, né? Você pode, por exemplo, desenhar toda a figura, colocar as tipografias na sobrancelha, olhos, nariz, boca, né? Ou vocês podem fazer da maneira que eu estou fazendo, que é uma espécie de interferência na fotografia, né? Que eu acho que funciona muito bem, né? Na verdade, a gente acaba aproveitando a qualidade da imagem, a qualidade da foto, e ainda introduz um lettering. Isso ajuda a reforçar as duas linguagens, né? O leitor, para o leitor fica mais interessante, né? Bom, pessoal, agora eu estou fazendo aqui as junções, né? Aqui a gente pode fazer uma variação. Eu poderia ter ter juntado todas essas letras e transformado num pincel. Seria mais rápido, digamos assim, para ir colocando essas letras. Mas eu optei por copiar e colar os blocos, porque na maioria dos softwares, né, por exemplo, um Inkscape da vida, um Corel, né, vai ser mais ou menos por essa linha que você vai fazer. Então eu optei por fazer uma técnica que eu tenho certeza que na maioria dos softwares vetoriais vai dar para fazer. Mas no Illustrator é possível você criar um brush e você ficar clicando essas palavras aí, por exemplo, tá? Mas dessa forma também dá para fazer sem problema nenhum. O que é que você vai ter que tomar cuidado na hora de você fazer esse trabalho? Você vai copiar e colar. Quando você copia e cola, quando você dá o V, né, ele está ativado a seleção. Então você vai ter que tomar cuidado em não sair da seleção, ou então, né, não sair da seleção e selecionar, girar e montar. Ou você também pode fazer o seguinte, você pode agrupar as palavras, né, e copiar e colar. Por que que eu não copiei por que que eu não agrupei, né? Estou copiando e colando com os objetos em separado. Porque em alguns momentos eu vou querer girar. Eu quero ter a liberdade de girar uma determinada palavra, deletar outra, trocar a cor de uma. Então, eu tendo esse cuidado, eu ganho essa liberdade, né, de poder girar e mudar o trabalho da maneira que eu bem entendo. Essa técnica também, ela combina bem com a figura que eu escolhi, porque o cabelo dela é todo cacheado, né? É todo encaracolado. Então esse tipo de estrutura funciona bem para esse tipo de linguagem que eu resolvi fazer. Talvez não funcionasse muito bem se o cabelo dela fosse de uma outra estrutura. Então aí você tem sempre que pensar como que o lettering pode combinar melhor com aquilo com a imagem que está aí para você, tá? Essa é apenas uma sugestão, né? Agora, o que é muito importante é você ir pesquisando como que um lettering pode dialogar com imagens. Uma sugestão que eu dou sempre é de você ter no seu dia a dia, no seu hábito, né? De repente tirar fotos e mesclar. Tira foto de um vaso com flores e tentar pensar que tipo de tipografia, que tipo de lettering combina. Tira foto de uma garrafa e assim sucessivamente. Porque aí você vai criando identidades e linhas argumentativas para você fazer uma melhor criação. Por exemplo, nesse caso específico, o que me fez muito sentido foi usar a frase, a música e aí trabalhar o lettering. Bom, pessoal, o que eu estou fazendo agora? Como vocês viram,
a montagem, né, do lettering não ficou caótico, né? Então agora eu vou criar uma máscara. Essa máscara é muito importante você pensar sempre na máscara como se fosse um desenho do que você vai cortar. Então, dê uma olhada ali, né? E aí vocês vão fazer o trabalho fazendo o recorte. Eu sempre faço por fora o recorte, como vocês podem ver, porque eu quero, por exemplo, que o rosto fique livre, né? Mas se eu tivesse contornado apenas o rosto e fechado no rosto, as palavras, elas, na hora que eu fizesse a máscara, ia ficar dentro do rosto e não fora. Então, por isso que eu fiz o contorno todo externo, tá? Comecei pelo rosto e fui avançando no cabelo. Aí eu tenho o corte correto. Isso é um cuidado que vocês têm que ter na hora de fazer a máscara. Tá? Bom, pessoal, então aqui ó, a gente já está chegando no final do processo. Uma sugestão é baixar a opacidade um pouco, tá? E aí, quando você baixa a opacidade, você pode ressaltar aqueles cachos que a gente tinha feito inicialmente. Isso vai ajudar demais a estrutura do trabalho. Por isso que ressalta, né? Mas esse abaixar a opacidade é uma sugestão. Cabe a você ver como é que fica melhor. De repente, você pode fazer algumas experimentações com impressos. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um tutorial da nossa aula número 2. Se você gostou, peço que você curta, que você se inscreva no canal, ative as notificações. Se você acha que isso te ajuda de alguma forma na sua formação enquanto design, ilustrador, peço que você acompanhe o canal. Toda semana a gente vai ter um workshop diferente, um trabalho diferente, sempre na área de ilustração, design, sempre pegando muito essa questão de arte e tecnologia, tá certo? Então, temos aí o nosso resultado final, que serve tanto para outdoor, para publicidade, enfim, para os diversos usos. E espero que tenha ajudado e inspirado você na sua criatividade. Então, desde já, o meu muito obrigado.